E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Mais uma vez, o impacto da propaganda infantil no desenvolvimento da personalidade das crianças está no centro de candente debate no Congresso Nacional, em ONGs e entidades de defesa do consumidor. Hoje, nós vamos conversar com a advogada Isabela Vieira Machado Henriques, que é diretora do Instituto Alana, onde coordena o projeto Criança e Consumo. Muito obrigada, doutora Isabela, por estar conosco. Eu fiquei impressionada em saber que já há quase 11 anos tem um projeto para a regulamentação da propaganda infantil no Congresso que não anda, nem vai para frente, nem para trás. O que é que explica tanta demora? Ele é um projeto de lei que trata de um tema que é muito controverso. Existem muitos interesses envolvidos, existem organizações que lutam para que ele ande, no sentido de que haja uma regulamentação, uma proibição do direcionamento de publicidade ao público infantil, mas, de um outro lado, existe um mercado que quer que esse projeto ande num sentido oposto, de que não haja uma regulamentação, ou que, se ela houver, que ela seja uma regulamentação branda. Então, nós temos um projeto de lei que no ano que vem ele completa 12 anos de idade, aí ele passa a ser um adolescente, ele deixa de ser uma criança. Mas eu vejo que o debate, entidades de defesa da criança, como o Instituto Alana, e também de representação de publicitários, debatem essa questão. Os representantes de publicitário, eles são favoráveis à autorregulamentação. Já existe o CONAR e eles atuam nesse sentido, quando fere a lei, ou mesmo algum preceito ético, valores morais. No seu entender, precisa uma lei específica mesmo, ou esse entendimento da autorregulamentação mostra uma maturidade da sociedade para administrar, vamos dizer, a questão? Nós temos uma autorregulamentação hoje no país que ela é feita principalmente pelo CONAR, que é um órgão que não é do poder público, ele é uma associação do próprio mercado, de agências de publicidade, veículos de comunicação e anunciantes. Mas essa autorregulamentação que é feita pelo Conselho, pelo CONAR, ela é uma autorregulamentação insuficiente, ela não dá conta de todas as questões, principalmente porque ela não consegue atuar na abrangência do país inteiro e também porque ela, em determinados momentos, ela tem certos interesses que fazem com que o Conselho não seja 100% isento no sentido de atuar na defesa dos direitos da criança. Eu vejo que as empresas, quando multadas pelo PROCON, por exemplo, elas recorrem, elas vão à justiça e recorrem invariavelmente. Mas vamos explicar para o nosso telespectador o que é abuso na propaganda infantil? O abuso na publicidade voltada ao público infantil é decorrente do fato dela falar diretamente com a criança, porque a publicidade, quando ela se dirige à criança, ela fala diretamente, ela não quer a mediação de um adulto. Então ela tenta convencer a criança a consumir produtos e serviços. Ela tenta dizer à criança que a criança ela só vai ser alguém, ela só vai ser feliz, estar integrada num grupo, se ela tiver aquele determinado tênis, aquela boneca, se ela consumir determinado alimento, se ela usufruir de determinado serviço. Então essa publicidade fala diretamente com a criança, que por conta da fase de desenvolvimento em que ela está, por ser criança, ela ainda não tem condições de responder com igualdade a esses apelos. Ela ainda não tem condições de fazer uma análise crítica e de entender a complexidade das relações de consumo. Ela realmente fica muito vulnerável. E quais são, assim, as consequências que vocês já têm uma referência consistente? São várias as consequências. Nós podemos dizer que talvez a principal seja a consequência do consumismo. Existe uma chamada das crianças para que elas consumam cada vez mais, então consumam em excesso, de uma maneira não refletida, não pensada, por impulso. Então o consumismo, o materialismo, e aí daí decorre o desgaste das relações familiares, porque é o pai que está em casa, a mãe, que muitas vezes não tem nem condições financeiras de arcar com todos esses desejos de consumo da criança e tem que falar, não, hoje não dá, pode ser, talvez, a criança tem um lançamento essa semana, a semana que vem tem um outro lançamento e depois tem mais outro, a criança quer tudo que ela vê. Como acontece em outros países? É uma lei específica? Existe um controle ou é a autorregulamentação? Existem diferentes formas de se regular esse tema.
Em alguns países existe uma autorregulamentação muito forte, mas que ela é uma autorregulamentação que depende de uma regulação do Estado. Então, se a autorregulamentação não funcionar, o Estado entra para resolver a questão. E existem países em que tem leis mais rigorosas, alguns países da Escandinávia, também no Canadá, existem regras que restringem por completo o direcionamento de mensagens publicitárias ao público infantil. E existem países que têm regras específicas. Então, a Inglaterra, por exemplo, lá é proibida qualquer publicidade de produtos alimentícios que tenham excesso de sódio, gordura saturada, gordura trans, açúcar e de bebidas de baixo valor nutricional num horário, numa determinada programação televisiva em que a audiência seja majoritária de pessoas menores de 16 anos de idade. Então, ela tem uma regra específica para a questão de publicidade de alimentos. Agora, se o sistema é capitalista, as pessoas são induzidas ao consumo, até porque no próprio governo federal existe um estímulo muito grande ao consumo, não para a criança, mas para os adultos, porque isso move a economia. E, inclusive, em relação à crise, salvou a pátria, vamos dizer. Aí entra a indagação. Não é o caso de, nos currículos escolares, da orientação com campanhas institucionais, de orientação para os pais, no sentido das crianças se defenderem desse bombardeio da propaganda que faz parte do sistema capitalista? Sem dúvida, é muito importante que exista uma consciência na população em relação a esse tema. O que nós entendemos é que a criança não deve falar sozinha com o mercado, que ela deve ser mediada, que essa conversa tem que ser mediada entre o mercado, o adulto, o pai, o responsável e a criança. A criança não vai ficar numa redoma, ela não vai ficar alheia ao mercado de consumo e à sociedade capitalista, que é o modelo econômico que foi escolhido por nós. Mas ela estando dentro de um shopping, num supermercado, em lugares onde tem outdoor, enfim, ela vai estar em contato com essas mensagens publicitárias, mas ela vai estar junto com um adulto que vai ter condições de explicar para ela, falar como que as coisas funcionam. Quando a publicidade ela está nos espaços em que as crianças estão sozinhas, seja dentro de parques, clubes, escolas ou na frente de veículos, é mais difícil que isso aconteça. Sem dúvida. Estando sozinha, ou seja, esse debate ainda tem chão. Ele tem. E quem quiser saber mais, a gente tem um site que é o alana.org.br e com muita informação sobre Bom, repita devagarzinho. www.alana.org.br. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço. Gabriel.